Como prometido, nós estaríamos agora, na noite dessa segunda-feira, né, trazendo aí para os irmãos uma reflexão sobre o divórcio, né, um tema polêmico que aconteceu ontem, no encerramento da revista da Escola Bíblica, né, e graças a Deus por isso, porque ainda temos polêmica. Eu quero cumprimentar meus irmãos, meus amigos, meus seguidores, pessoal que tem me acompanhado. Em especial, hoje eu estou vendo aí o irmão Lindomar, que é um companheiro, nós militamos juntos durante muito tempo no Ministério do Belém. É uma pessoa que eu nutro um carinho muito especial. Tenho um respeito muito grande por esse servo de Deus. Minhas saudações em Cristo Jesus. Também o Newton, que está nos assistindo. Então, meus irmãos, é o seguinte, eu não sou melhor que ninguém, louvado seja o nome do Senhor, eu também aprendo constantemente, estou sempre aprendendo com os irmãos e as pessoas que nos cercam. Contudo, eu tenho angariado um grupo de amigos, um grupo de pessoas que têm nos agraciado com a procura de acreditar naquilo que nós falamos teologicamente. Então essas pessoas têm sempre nos ligado, nos perguntado, e ontem eu fiz o encerramento de uma escola bíblica na Assembleia de Deus, Ministério São Miguel, na cidade de Aê Carvalho, e foi uma bênção, muito bem tratados, irmãos amáveis, mais uma vez, muito, muito amigos. Meu pastor, meu amigo José César entrou aí, está no ar, Claudinei, Vanderlei Aguiar que nos acompanha, João Roma, pessoal que sempre está conosco. E esse tema, Melissa Damasceno já dando um salve para você também, Melissa, tá? Que Deus te abençoe, minha irmã, menina nova, servos de Deus. Que convida seu pai para estar aí para nos assistir também. Então, irmãos, olha o seguinte, a Bíblia ela é um poço, é interminável, sem fim. E o que acontece é que muitas pessoas acabam tendo complicações em alguns textos, algumas passagens. Dentre elas, divórcio. Ontem nós tivemos aqui, na última lição, foi sobre a família, né? Sobre a família e a sua natureza. Né? Ele nos trouxe aqui uns textos muito interessantes, inclusive o pessoal vai pegar em primeira mão aí o meu esboço aqui da aula que eu dei ontem, tá? Para mostrar o termo hebraico da aparência de Deus dentro do casamento. Então vamos dar uma pincelada aqui, alguns têm rodado aí, né? Dentro da internet, algumas informações, alguns conteúdos, mas enfim. Nós temos dentro da ação do casamento, as pessoas dizem assim, mas pastor, por que meu casamento não deu certo? Ou por que muitas das vezes ocorreu alguma coisa que não... Olha, o Marcos Bento, prazer, Marcão. Apesar de que não ando mais para esse lado aí, infelizmente aquele amigo que nós conhecemos teve um deslize, mas eu não me esqueço de você, viu? Fui muito bem tratado, um forte abraço ao teu filho. Prazer imenso, faz contato conosco, tá? Não vamos perder contato não, meu irmão, tá bom? Então sempre nos perguntam por que muitas vezes um casamento não dá certo, ou não deu certo, né? E existe até uma passagem muito interessante em Lucas, em que Deus diz assim, uma citação de Jesus falando sobre a ação de Deus no Antigo Testamento e dizendo que não separe o homem aquilo que Deus uniu. E realmente é impossível alguém separar alguma coisa que Deus tenha unido. Né? Mas o que nós vemos é um grande marco de erro. Né? Paz, Marcão, paz do Senhor para você também. E deixa eu já fazer um toque aqui, porque você sabe que a gente sempre está falando sobre isso e tem alguns amigos que nos seguem, que estão sempre nos procurando e nós vamos sempre convidando alguns, né, para que esteja conosco e aprendamos juntos. Né? E aqui vai uma dica, por que muitas vezes dá errado essa condição.
Veja, eu não sei se os irmãos já perceberam que na igreja, quando alguém vai namorar ou vai casar, ao Wagner, Pai do Senhor Wagner, fico feliz em tê-lo aí conosco. E Nieves, agora me parece que é espanhol, habla espanhol, Wagner. E o que acontece é que, na verdade, o pastor é o último a saber. O pastor, normalmente, ele é o último que fica sabendo. O pai sabe, a mãe sabe, o parente sabe, o tio sabe, o papagaio sabe, o cachorro sabe, menos o pastor. E quando estoura o rojão, vem direto para o pastor. Então eu ensino para a mocidade, para os lugares quando eu dou aula, ou enfim, que um relacionamento, quando ele começa, ele deve, na verdade, estar pautado na informação primeiro do pastor, depois o pai, depois a mãe. Por quê? Porque normalmente o pastor César está aqui, o privilégio é todo meu irmão. Hoje eu fiquei um pouco chateado com uma falta de ética que houve para comigo, mas é normal. O pastoreio é formado disso. Isso faz parte do crescimento do homem de Deus e principalmente do seu desenvolvimento. O André Moreira também está conosco, bacana. Então o que acontece? Como o pastor ele é a pessoa instruída por Deus para poder cuidar, alicerçar a vida espiritual da nave da igreja, olha, está nos assistindo aqui, meus amados e queridos irmãos, um companheiro, uma pessoa que a gente tem uma estima, mais de 30 anos aí de conhecimento, Eduardo Amorim. Andei muito com a família, com o irmão desse homem. Ele chegou um pouco depois, mas o irmão dele foi muito antigo. Na época a gente não tinha Jesus, não sabia o que fazia, né? E fizemos muita coisa errada, né? Mas graças a Deus que nos alcançou. E eu espero que alcance também o Eduardo. E fique na fiação, Eduardo, para você ouvir um pouco aí a palavra do Senhor, a palavra de Deus, né? Então, pessoal, como o pastor ele é esta pessoa responsável, ele precisa estar a par quando vai acontecer um relacionamento de um jovem, de uma jovem. Ele vai colocar no joelho, vai apresentar a Deus, vai falar com o Criador e vai até colocar à prova, tanto um quanto o outro, para tentar chegar a um consenso, né? Rodrigo Pontes também está nos alcançando agora, bacana. Eu tenho visto que cada dia mais aumenta, alastra as pessoas conosco. E Deus seja louvado por isso. Se você puder, vai convidando as pessoas, porque o assunto realmente é muito bom, né? E quando o pastor ele chega e dá uma instrução a um jovem, a uma jovem, para que ele tenha um relacionamento eterno. Mas muitas das vezes, né, as pessoas não o aceitam dessa maneira e acabam cometendo alguns erros e equívocos, né? E na verdade, o que começa mal há de terminar mal também. Por quê? Porque quando ele vai conversar com o pai da moça, ou com o pai do rapaz, ou com a mãe da moça, ou com a mãe do rapaz, e pede autorização e faz aquilo que teoricamente o mundo também faz e muito bem, eles vão autorizar. E na hora que começam a namorar, a ter um relacionamento, né, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, ultrapassam o limite das possibilidades cristãs, e isso acaba muitas vezes numa fornicação, num erro gravíssimo, e que depois vai resultar num relacionamento problemático lá na frente. E muitas vezes esse relacionamento ele até pode ser alicerçado dentro da comunhão humanística, vamos dizer assim, com um relacionamento de namoro, depois um noivado e então um casamento. Mas se não estiver debaixo da soberana vontade de Deus, é uma ação carnal, vai nascer um filho, vai nascer uma filha, vai ter um relacionamento não muito duradouro, e na hora que começar a aparecer as arestas de relacionamento, aí é que vai se começar a saber, se descobrir se esse relacionamento está debaixo da vontade soberana de Deus ou não.
Então, baseado nisso, eu quero trazer para este público, para este pessoal, a questão sobre o divórcio. Por que que um casal, quando ele casa, quando ele está debaixo da cobertura de Deus, não existe a possibilidade do divórcio? Por quê? Porque o divórcio ele só vai existir quando não existe uma direção de Deus. Deus não erra, Deus não equivoca, né? Segundo Números, diz que, o livro de Números, né? Diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, o que Deus fala, um de seus atributos, que é a onisciência, ele tudo sabe antecipadamente, nada, não existe absolutamente nada que possa pegar Deus de surpresa, e nesse sentido, Deus não tem possibilidade de se equivocar, seja num momento, um primevo, ou em algo que vai demorar 40, 50, 100 anos. Isto, para Deus, é supérfluo, é nada, porque Deus não está limitado ao tempo. Deus age no tempo, mas ele não está limitado ao tempo. Em decorrência dessa possibilidade, que só Deus a tem, Deus, quando diz que uma união está unida, está feita, está alicerçada, é porque ele sabe que isso está garantido, que não vai haver dissolução sobre este relacionamento. Ontem, alguns amigos, alguns companheiros me pediram para que eu esclarecesse algumas perguntas, e fatalmente aconteceu em várias salas de escola dominical, dizendo o seguinte: a paz do Senhor, José Carlos, tudo bem, meu querido? Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. O Abner Heringer Garcia, também prazer ter contigo. Rodrigo Pontes, forte abraço para você também. Eu não consigo responder a todos agora, mas vocês sabem que após a like eu sempre acabo dando um feedback para os meus seguidores. E com base nisto, eu quero trazer aqui a elucidação de um texto, né, que ontem, certamente, eu acredito que professores de escola dominical estão nos assistindo aqui e que alguém certamente deve ter perguntado, deve ter feito esta pergunta. Crente pode divorciar? É possível divorciar? Ou então, um tema que também foi colocado dentro do nosso grupo Mundo Teológico, é um grupo de teólogos que eu, pela bondade de Deus, administro, que faz parte da minha editora Mundo Teológico, né, que mostra algumas ações interessantes. Nós discutimos temas teológicos e lá foi abordado uma situação. Uma pessoa, ela é independente de ser ou não cristã, apesar que isso que eu vou relatar acontece em muitos lares cristãos, né? E é conhecido e notório de muitos dos irmãos, em que o marido bate na esposa até o ponto dela sangrar, né? Isso foi colocado ontem dentro do nosso debate. E houve várias controvérsias em relação a isso, né? Como sempre há em todas as partes. E alguém me falou, pode ou não, pastor? Tá bom. Então nós vamos primeiro trabalhar aqui um texto de Mateus, que é a base, né, inclusive desse trabalho. Mateus 5:31, você que puder pode abrir a sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, o versículo de número 31 e 32. Eu vou, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, a tua Bíblia, aí onde você está, eu vou pedir um segundinho que eu vou pegar uma água para tomar, que eu esqueci de colocar aqui. Tá? Um segundinho. O Igor também está nos acompanhando. Bacana, Igor. Só um segundo. Não bate na porta.
Voltei, pessoal. Amém? Vamos lá? O texto então diz-nos assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, e a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Quando Jesus falou isso, ele está no versículo 32 fazendo uma citação de Deuteronômio 24, 1, 4. Vamos dar uma olhada. Deuteronômio, capítulo de número 24, ou versículo 1, 2, 3 e 4. Diz-nos assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la porque seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Amém? Então nós temos nesses textos aqui uma citação do nosso amado Jesus Cristo e que fez uma citação do Antigo Testamento, baseado em Deuteronômio 24, 1, 4. Veja, a necessidade aqui para que nós possamos entender esta fala do Senhor, observar 3 pontos interessantes da contextualização dessa fala. A regra exegética, né, nos diz que muitas vezes, quando nós estamos... Poucos são os teólogos, é o que eu digo sempre. Muitos passam pela teologia, mas poucos permitem que a teologia passe por eles. Essa é uma frase minha já de muitos anos. E o que acontece? Existem algumas regras para se entender textos bíblicos. Na verdade, quando nós estamos estudando as Escrituras, nós temos 24 regras de interpretação no todo. Quando você encontra um teólogo que consegue aplicar pelo menos a metade destas 24 regras, tá tentando para 12 no mínimo, você pode considerar esse teólogo realmente um bom teólogo, tá? Se ele passar dessa condição de uma boa exegese, você pode dizer que ele é um teólogo maduro, um teólogo apropriado, que você pode confiar naquilo que ele fala. E nós temos aqui 3 regras que eu separei que são importantíssimas e fundamentais para entender essa fala. A primeira contextualização diz respeito à escrita do Evangelho. Nós sabemos que dos 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João sendo escrito para classes variadas de pessoas. Por exemplo, Mateus é escrito com um foco aos judeus, Marcos tem um foco escrito aos romanos, Lucas tem um foco escrito para os gregos e João tem um foco escrito para uma ação universal. Então, quando nós falamos da escrita do povo judeu especificamente, que é o evangelho de Jesus aqui em Mateus, nós vamos ver que o escrito de Mateus atinge um público judeu. A visão é essa. E para isso ele vai levar uma forma de exposição adversificada para comprovar o Messias. 90% das falas, das posições e interpelações de Jesus no Evangelho de Mateus é para confrontar o povo judeu, os líderes judaicos, e mostrar que ele é o Messias prometido, ele é o Messias de Deus para o mundo. A segunda contextualização é que Jesus ele vai levar esta fala somente após o seu batismo.
E isso tem uma informação muito importante. Por quê? Porque nós não vamos encontrar Jesus com nenhum tipo de discurso antes do seu batismo e só depois ele se apropria deste batismo como uma forma de confissão pública para ir ao Monte das Oliveiras e ali tecer aquele que nós conhecemos fantasticamente como o Sermão do Monte. Tá? A terceira contextualização é implícita que nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus ocorre algumas passagens de valor ímpar e muito especiais. Apesar que o Sermão do Monte ele vai começar, na verdade, após o capítulo 4, lá no capítulo 5, ele vai começar com o Sermão do Monte, mas é só a partir do versículo de número 20 que começa 4 exposições de Jesus para que nós entendamos isso. A primeira exposição diz assim: porque vos digo, olha o que ele diz, porque vos digo, no versículo 20, depois ele diz, ouviste que foi dito. Isso ele vai falar durante 5 vezes, 21, 27, 33, 38 e 43. Depois ele diz, eu porém vos digo. Tem diferença. Ele vai falar isso também 5 vezes, versículo 22, versículo 28, 34, 39 e 44. E por fim, Jesus diz, também foi dito, versículo 31. Nas 4 passagens, nas 4 elucidações que destacam esta mesma fala, nós vamos encontrar o verbo dizer, digo, apontando para o que foi dito, o que é dito e o que será dito. Isto é uma maneira fantástica de se aplicar uma boa exegese para entender. Mas por que Jesus está dizendo isso, meus irmãos, dentro desse contexto? Se nós olharmos só para isso, nós não vamos entender por que é que isso está acontecendo. Se nós não pegarmos este capítulo de Mateus, que está aqui no capítulo 5, e nos remetermos até o capítulo de número 19. Que bacana isso, né? Se você puder, você vai ver como está dividido. Lá no capítulo de número 19, né, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar a indagação de Jesus, tá, ao povo. Vamos ver? Diz assim, ó, a partir do versículo de número 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, o importante, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, ou seja, Jesus, porém respondendo disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador, ou seja, Deus o Pai, os fez macho e fêmea, e a interpretação macho e fêmea dentro do contexto judaico significa masculino e feminino, não é que seja animal, tá? Versículo 5, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão 2 numa só carne. Até aqui já é o suficiente. Essa citação do versículo de número 5 diz respeito ao livro do Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 24, que diz assim, portanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Que lindo. Então veja, Jesus agora, no Sermão do Monte, ele está expondo vários pontos. Dentre esses vários pontos, ele começa a apresentar algo sobre o relacionamento conjugal e familiar que assolava muitos daquele período. E ouvindo Jesus, tinha algumas classes de pessoas. Os fariseus e os judeus. E os saduceus.
estavam ouvindo a Jesus. Mas nós só vamos entender isso lendo o capítulo 19. E é por isso que Jesus, no capítulo 5, ele vai dizer, por que vos digo? Quando ele diz aí, ó, por que vos digo, Jesus estava dando uma informação a um grupo de pessoas. Mas já na parte seguinte, ouviste que foi dito, que ele repete no 21, no 27, no 33, no 38 e no 43, essas pessoas conheciam os ensinamentos dos antigos. Eles sabiam que estava escrito na Torá, que é o livro do Gênesis, a partir do livro do Gênesis. Então não era desconhecido para aquele povo. Tá? No versículo, depois, quando ele entra na terceiro estágio, que ele coloca eu, porém, vos digo, que ele vai citar isso colocando a primeira pessoa eu, do singular, dizendo 28, 29, 22, 28, 34, 39 e 44, dizendo Jesus contrapõe os ensinos, esclarecendo algo a mais. Ou seja, o que os fariseus e os saduceus estavam ensinando estava acima do legado da Torá. E esse povo indaga Jesus, chamando-o de mestre. Cara de pau, né? Na verdade, eles estavam indagando Jesus para ver se pegavam Jesus dentro de um erro. A questão é, por que Jesus, na última fase, ele também foi dito? O que Jesus está? É uma informação que está acrescentando valor àquilo que já foi dito. Jesus está dizendo assim, ó, vocês podem dizer tudo isso, mas já houve um fato dito muito importante. Primeiro, no livro do Gênesis, 2 e 24. E depois em Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Já foi dito isso. Por que é que vocês querem ainda indagar? Interessante isso. Eles queriam pegar Jesus num ato, mas não é a primeira vez. Eles fizeram isso várias vezes. E eu quero trazer aqui para vocês uma dessas passagens que eles fazem, que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, da mulher adúltera, né? Em que eles interpelam, dizendo, olha só, no versículo 5, e na lei, olha só, na lei de Moisés, né? Não, melhor, vamos pegar o versículo 4. E pondo-o no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E quando se adulterava segundo a lei de Moisés, não poderia ser só a mulher. Deveria ser a mulher e o homem. Então foi uma ação capciosa, e no meu livro, A Graça Elimina a Condenação, eu trato melhor e mais exaustivamente isso. Tá? Mas no versículo de número 5, eles dizem assim, e na lei nos mandou Moisés, ou seja, eles sabiam, tinham base do conhecimento de Moisés, da lei da Torá. Tá? Ele diz assim, que as tais, querendo só o lado da mulher, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Por que eles fizeram essa pergunta? Qual é a ação deles? É aqui que começa todo o contexto para que a gente possa entender um pouco mais sobre esta ação do divórcio. Na diáspora, quando o pessoal sai e vai para fora, né, cativo, eles sofrem uma perseguição muito grande, né? E aí existe ali duas escolas, tá? No capítulo 19 de São Mateus, no versículo de número 3, é interessante que tem uma fala que ele diz assim, olha, então chegaram a pé deles os fariseus tentando dizer, não é lícito que um homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Você note que em João ele fala que é por causa do adultério. Em Deuteronômio também. Só que dentro da cultura judaica, para um homem separar uma mulher e mandar ela embora, não precisava muito. Dava na telha, falava que ela não era mais bonita, fazia uma carta, dava para ela e falava, vai embora. Deixava tudo dentro de casa. Ela cozinhava mal, queimava alguma coisa, não presta. Dá uma carta e manda embora. Era assim que funcionava. Então Jesus, quando ele está dizendo isso, ele está entrepondo, e colocando uma explicação mais didática para aquele povo que durante muito tempo no cativeiro aprendeu algumas coisas que na verdade não era bem o que deveria permear ali. Vamos então descobrir o que é isso. Essas pessoas que fizeram isso, eles tinham uma exposição sobre o Sermão do Monte. Acontece que
existia dentro dos judeus duas escolas teológicas, vamos colocar assim. A escola de Shammai e de Eliel. Essas duas escolas eram compostas de pessoas, de rabinos, tá? Que estudavam a lei de Moisés, que é a Torá. E os estudos da Torá, ela vem através do Mishnah, né? Que é uma forma do Talmud, o Mishnah que vai interpretar o Talmud. E ali se faziam várias interpretações, tá? Dentre elas, tá? São o seguinte: essas duas escolas rabínicas surgiram para interpretar o Talmud. E dentre essa escola tinha um detalhe: tinha o Talmud palestino e tinha o Talmud babilônico. O Talmud babilônico acontece quando eles estão na Babilônia, e o Talmud palestino quando eles estão retornando, que estão na Palestina. Acontece que o Talmud palestino, eles eram ortodoxos, muito duros, tem que ser assim, se não for assim não tem jeito, se você não fizer isso vai pro inferno, é mais ou menos assim, se não der dízimo você vai pro inferno, e por aí vai e tal. Como eu expliquei a semana passada do dízimo. Mas já tinha o pessoal de Hillel que já eram mais maleáveis, porque eles entendiam que a flexibilidade no relacionamento com a Torá era um ato de misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso, irmãos. Pois bem, posto isto, a Mishnah explica mais amigavelmente, vamos colocar assim, esses acontecimentos quanto à interpretação da Torá. E era justamente o que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo a eles o seguinte: olha, a escola de Hillel era muito mais complacente, era mais condescendente, ela era mais flexível. E tanto eu quanto você precisamos aprender a ser mais flexíveis também, em muitas coisas. Mas olha, mas não é pouco não, mas é em muito. Mas é muito. Espero que essa fala chegue e alcance alguns líderes que precisam entender um pouco melhor a palavra de Deus para a gente poder levar ao povo uma ação melhor. Eu vou expor aqui então 4 conceitos, tá? Sobre o texto que nós lemos e que fala de 4 situações em âmbito sociológico, em âmbito conjugal, em âmbito jurídico e em âmbito religioso. Esses 4 termos são desquite, divórcio, repúdio e adultério. Então vamos trabalhar a primeira questão. Vamos lá. Desquite, isto, inclusive eu quero pegar aqui, eu já vou deixar mais fácil, porque eu sempre gosto de falar e provar, né, meus senhores? Essa é uma relíquia que eu uso, que é o Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras, 4ª edição, muito bom. Esse aqui é meu velhinho, já está há anos. Então, interpretar textos de Paulo, textos jurídicos, tem tudo. E é aqui que eu me baseio, que vou nele. Então, o que eu vou passar para os senhores está aqui. E antes que alguém me pergunte, amanhã no meu blog Muito Teológico eu vou estar disponibilizando toda esta aula, tá? Vai estar registrado, já está preparado, vai estar lá para depois, se você quiser, tem as referências, está tudo direitinho, tá? Pode compartilhar com o povo aí e deixe sua opinião, o que você tenha achado. Inclusive aqui eu vou pedir aos irmãos, me ajudem, deixe os seus comentários aqui. Se não gostar do que eu faço, deixa aí registrado. Eu não vou apagar, não vou tirar. Eu quero que você diga, tá? Porque isso me ajuda a propagar o ministério que o Senhor nos deu, tá? Se isso tem edificado a tua vida, também quero que você registre lá, por favor. Então lá, primeiro conceito, desquite. Entenda-se por desquite separação. Historicamente o termo foi adotado pelo CC, ou seja, Código Civil Brasileiro, em 1916, até a vigência da lei do divórcio em 1977.
para definir a dissolução da sociedade conjugal sem possibilidade de contraírem ou desquitados novas núpcias, conter novas núpcias. Observação, este vocábulo advém do verbo francês quitter. Olha que interessante, quitter. Na acepção de abandonar, largar, no português o prefixo desusado tem o sentido de intensidade, separação judicial. Então, na verdade, o divórcio, o desquite, nada mais é do que uma ação jurídica para separação judicial, ou seja, que acontece dentro da permissividade de um juiz. Tá? Depois, divórcio. O termo é empregado pelo decreto 181 de 24 de 1 de 1890, tá? Que institui o casamento civil para designar a separação judicial de corpos e bens, mantido e vinculado conjugalmente, e foi substituído em 1916, como eu acabei de ler aqui, pela expressão desquite, que nós vemos primeiramente, com a adição do Código Civil Brasileiro. Tá? Aqui nós temos uma nota importante que eu quero dizer para vocês. Tá? Quando eu estava fazendo isso, eu fui para essa Bíblia Palavra-Chave. No texto, ela vai estar bem apresentada, vai estar bem difundido. Mas um dos maiores e mais bem respeitados teólogos, mundialmente falando, tá? Que é Strong, tá? Ele nos diz assim no tópico de número 630, tá? Do texto grego majoritário. Hapoloio, derivado de 575, libertar por completo, interprete, literal, aliviar, libertar, despedir. De forma reflexiva, a partir de uma forma figurada, ele também diz que é perdoar, ou mais especificamente, divorciar. Ou seja, nós falamos que o divórcio é uma forma legal, e aí ele vai dizendo o seguinte, ó, deixar partir, despedir, perdoar, deixar ir, soltar, colocar, enviar para fora, libertar, colocar em liberdade. Então, ou seja, a aplicação do divórcio, colocando em liberdade, é quando uma pessoa, né, ela tem parte oprimida dentro de um relacionamento. Tá? Vamos mais um pouquinho à frente. Repudiar, repudiar. O termo verbal grego apoloio, para designar, libertar, deixar ir, dar carta livre, e esse termo é usado em Mateus 19:9, que foi o que nós lemos. Interessante que esta aplicação aqui também é feita por um dos maiores teólogos que nós temos na atualidade, que carece dos meus respeitos e admiração, pastor Ezequias Soares, que neste livro sobre o divórcio, ele apresenta toda esta ação que eu venho dizendo. E é ele que afirma que essa palavra é tratada em Mateus 19, a partir do versículo 9. Então veja só, 19:9, o que ele diz. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, que der carta de desquite de forma legal, tá? Não sendo por causa de prostituição, e agora nós vamos ver o que é prostituição, tá? E casar com outra comete adultério. Olha lá, que é o que nós estamos acabando de ver, tá? E também comete adultério ao repudiado. Ou seja, essa parte, tá, do texto, ele é bem claro que a gente não pode despedir uma pessoa por qualquer coisa, a não ser por causa de adultério. E essa questão de adultério, uma forma juridicamente falando, né, é cometida por qualquer um dos cônjuges, quando qualquer um dos cônjuges quebra essa forma, biblicamente tirar do estado original, formar uma outra forma. O adultério nada mais é do que você tirar algo de um estado original. Você está adulterando. Você está pondo uma composição. Quando você larga a tua mulher, larga a tua companheira e se enlaça com outra, você já está adulterando. Isso é tão forte que a fala de Jesus dizendo, aquele que olhar para uma mulher e em seu coração já ter, ou seja, ele está falando de uma questão amartiológica, tá, do pecado, porque você olhar, né,
não é pecado. O problema é você maquinar o desejo e a intenção. Ali você já cometeu adultério. É triste, mas é verdade. Tá? Ali você já colocou algo dentro de um estado que era original, que não tinha dissolução, que não tinha mais ninguém, que não tinha ninguém. Era só você e ela, ou ela e você. E a partir desse momento você adultera. Você já colocou alguma coisa dentro e espiritualmente isso tem uma implicação muito, muito errada. Ok? Existe também sobre isso, e eu quero tratar com vocês aqui, por que uma pessoa que tem um relacionamento, né, deve manter esse relacionamento sempre. Não pode ser algo que seja só passageiro. Porque se está debaixo da vontade de Deus, é porque começou com uma boa instrução lá atrás, quando ainda é namoro. Tá? Mas a partir do momento que ele passa disso para um outro lado, aí nós já começamos a ter problema. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse livro, ele me acompanha nas minhas palestras que eu dou para casais, tá? Em que eu falo, até nos meus livros eu uso muito dele. E eu deixei ele separado para ler aqui uma frase importante de um dos maiores juristas, tá? Dessa linha, que é o irmão Ney de Melo Almada, tá? Ele diz assim, ó, para caracterizar a conduta de desonra, tá? Ou seja, para ação adulterina, tá? O julgador terá em conta os aspectos pessoais de ambos os cônjuges, ou seja, do casal. O ambiente de sua vida, os hábitos conjugais, bem assim o grau de cultura e a condição social e a sensibilidade ética da vítima. Depois, numa outra parte, ele nos traz assim: a ciência do comportamento desonroso acarreta a falência do amor conjugal, ficando o ofendido esvaziado de energias para prosseguir na vida a dois, cuja sequência pode criar situações conflitivas e hipertrofiar a aversão conjugal. A Bíblia, eu não sei a tua, mas a Bíblia que eu leio, ela trata isso de uma maneira mais específica. A Bíblia trata isso como julgo desigual. Olha que lindo. Bíblia é Bíblia, né? Só quem gosta. E esse termo jurídico, tá? E agora vem para o que a Bíblia nos fala sobre isso. Vamos ver? Segundo Coríntios 6:14, o que foi que o apóstolo Paulo, que todos sabem tinha a cidadania romana, e ele sabia e militava bem, não falava do que pensava, ele falava de base, de conhecimento, tá? Lá em Romanos 6,14, ele nos traz a seguinte indagação a esse respeito. Ele nos diz assim, olha, porque o pecado não terá domínio, desculpa, eu estou pegando aqui, é 2 Coríntios, eu estou lendo aqui, Romanos, perdão. Segundo Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com as trevas? Você já parou para pensar que foi Jesus quem disse isso? Eu vou ler, isso aqui é a versão revista e corrigida, mas eu deixei aqui a revista atualizada para ficar mais claro para você. Olha só o que diz aqui, ó. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter entre luz com as trevas? Essa é a comunhão de Jesus falou, que Paulo citando isso, em referência a Mateus 11 e 28. Vamos ver o que Mateus 11 e 28 falou, para a gente entender isso. Mateus 11, verso 28, ele disse assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha,
Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Opressão vem de tudo quanto é lugar, inclusive dentro do casamento. Jesus não parametrou o tipo de aflição, o tipo de sofrimento, o tipo de carga, de jugo que estava sobre o lance de casamento. Aqui tem algo importante que muitos estão dizendo, casou não pode. Não, gente, espera um pouquinho. Nós precisamos ver alguns aspectos. Um camarada que arrebenta a mulher na porrada, foi o que eu respondi para uma pessoa. Sabe o que tem que acontecer com um caba desse? Você não tem que ficar orando, não. Esse negócio é negócio de delegacia. Tem que pôr o cara, sabe aonde? Na Lei Maria da Penha. Tem que processar o cara. É por aí. Não tem que ficar, vou orando. Não. Para. Tá errado. Acabou o respeito. Eu dei bases aqui, jurídica, sociológica e humana e cristã, biblicamente se você preferir, para te dizer que essa opressão não dá. Pessoas vão ficar eternamente num casamento mal feito, que já cometeu um erro, está sofrendo, expondo sua vida em muitos casos, só porque é crente? Não, está errado. Não é isso. O divórcio, isso só acontece por causa da dureza do coração do homem. Se Deus unir, não tem capeta, não tem demônio, não tem vagabundo que consegue destruir. Balaão, ele falou uma coisa bem clara. Ele falou assim, eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, minha gente. Se está abençoado, está debaixo da